A paz do Senhor, jovens. Aqui quem fala é o João Marcos. Então, queria dar um depoimento um pouco sobre a aula dos jovens. Então, a aula dos jovens foi muita bênção, muito aprendizado e que não só marcou com o aprendizado, mas também o nosso viver com o Espírito Santo. Então, essa aula foi gloriosa e majestosa. E o que eu espero é renovo, né? Porque a gente sempre espera um renovo das aulas e aprendizagem melhor. Então, espero seja isso. Tchau, tchau, jovens. Até a próxima. A paz do Senhor, juventude. Eu sou a Mariana e hoje vou falar o que eu achei do último trimestre de 2023. Foi um trimestre poderoso e um pouquinho polêmico, mas foi glorioso. Nós aprendemos bastante. E pra mim, que o trimestre de 2024 seja incrível. Paz, irmãos, eu achei os assuntos abordados muito importantes, porque eles funcionam como um antídoto, né? Quando a vacina, ela... Enfim, os irmãos sabem como funciona a vacina. Na vida real, nós enfrentamos vários desafios e as lições que nós estudamos, elas servem como um meio de nos preparar para esses desafios, né? Eu espero aí que para o próximo trimestre nós continuemos a estudar assuntos tão importantes como esses que nós estudamos nesse trimestre que passou, para que possamos estar cada vez mais aí, jovens fortes aí, aprendendo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vai ser demais! A paz do Senhor, jovens! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. E meu nome é Tainara. E nós estamos aqui para a aula número 1 da EBD, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Tenho certeza que essa é a melhor EBD do mundo, né, Thay? Com certeza. A gente quer saudar as pessoas que estão nos assistindo aqui da nossa igreja, de Cariacica, do Espírito Santo. Também as pessoas que estão nos assistindo de todo lugar do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos. Nós desejamos que vocês comuniquem aqui a presença de vocês para a gente conhecer um pouquinho mais. Interagem com a gente. Exatamente quem vocês são, de onde vocês vêm, se vocês são de alguma igreja. Isso Estamos muito felizes em recebê-los aqui na nossa aula, viu? É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Em especial na aula de número 1 da juventude, que nós vamos estudar o tema, gente. Muito importante pra juventude. É muito forte. Vai ser forte! E é forte mesmo, viu? É porque muito forte. os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Exatamente. Oh, glória. A revista, basicamente, em todas as lições, de uma forma muito diferente e especial, vai mostrar para mim e para você, jovem, que nós, para termos uma vida cristã verdadeira, firme, reta, que nos leva até o céu, precisamos conhecer as doutrinas básicas, precisamos estar firmados na palavra de Deus. Por isso, é muito importante que você já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para todos os conteúdos que forem postados aqui no nosso canal, tanto da EBD quanto dos nossos cultos, você não perca nenhum deles, porque todos eles têm um valor muito, muito, muito incrível e sensacional para o seu crescimento espiritual e intelectual também, né, Thay? É verdade, Vi. Então, sem mais delongas, vamos orar para iniciar essa aula. Isso aí. Soberano Deus e eterno e poderoso Pai, muito obrigada porque nós estamos aqui hoje aprendendo mais do Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de crescer em graça e sabedoria diante da Tua presença. Abençoa cada um dos jovens que estão sendo, Pai, alvos dessa palavra nessa manhã, que todos nós venhamos aprender de Ti, ter fogo no nosso coração e luz na nossa mente. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! Thay, qual é o nosso texto bíblico de hoje? Vamos descobrir. Vamos. Paz, juventude, bora para o nosso texto bíblico de hoje? O nosso texto hoje é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir
e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Fiquei com algumas dúvidas. Bora para a aula para tirar essas dúvidas? A paz. Vic, amo esse texto de Timóteo. Já vi vários jovens comentando. Inclusive, através desses comentários, eu pedi para que eles enviassem as dúvidas. As e eles dúvidas enviaram. dele? Vamos assistir? Vamos. Mas e quanto ao Novo São Testamento? boas perguntas, Qualquer um né? pode Bom, escrevê-lo? Interessante a pergunta dele. Gostei. Responde aí. Tá, outra. Por que Deus usou homens como autores da Bíblia? Você sabe essa? Eu sei, mas... Então vai. Não, vamos ver a próxima. Tá, Então. vai. Então, de onde vem a autoridade do Novo Testamento? Essa também tá boa. Boa, tá boa, mas achei também um pouco complexa. Mas você saberia responder? Você me dá 5 minutinhos? Não, tá, dá pra responder. Tá. Eu acho que tem Como mais. aceita a Vamos Bíblia ver. como a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Tá, definitivamente, eu acho que a gente precisa de um especialista pra essa Sim. aula. A gente precisa de Eu um até help. eu vi uma menina na internet falando sobre isso. Ah, Mas é uma menina da internet, né? mas as pessoas da internet às vezes são confiáveis. Vamos assistir o vídeo dela? Vamos. Então vamos. Hoje nós vamos falar sobre a definição do termo Bíblia. As escrituras sagradas, elas são uma confirmação de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos. Por isso, a revelação de si mesmo foi escrito em um livro, que é a Bíblia Sagrada. Mas agora, qual é o significado da palavra Bíblia? E como se deu o seu desenvolvimento dentro da história? O vocábulo Bíblia tem a sua origem na expressão grega biblos, que significa um livro, ou ainda na forma diminutiva biblion, que significa pequeno livro. O termo Bíblia se relaciona com o termo biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro. O papiro era um material utilizado antigamente para escrever os livros. A Bíblia também é chamada de Escrituras, Santas Escrituras ou também Sagradas Letras, de acordo com a sua própria escrita. E ficamos por aqui, então, com essa definição de hoje. Gostei do que ela falou. Eu achei interessante, pertinente. Sim, gostei do jeito que ela falou. como Mas ela assim, trouxe. Mas Quem pode ser a melhor pessoa do mundo? A palavra, o ensino vem dos nossos pastores, né? Sim, é verdade. Isso é Então, importante. nada melhor do que a gente perguntar Você ao... tá pensando no mesmo que eu? Não, para, você falou a mesma pessoa Claro, vai. que eu. 1, 2, já. 3. 1, 2, 3 e... Pastor Jairo! Sabia? Vamos perguntar então, vamos criar um quadro no EBD hoje? Vamos. Pergunte ao especialista. Vai. É o quadro de hoje. Vamos fazer um debate com ele? Vamos lá. Eu acho que ele... Eu quero ver ele responder essas perguntas. Sinceramente. Pra ele vai ser bem mais fácil do que pra gente, né? Acho que não. Vamos ver? Vamos. Como prometido, estamos no quadro Pergunte ao Especialista. E hoje está aqui com a gente o nosso querido Pastor Jairo. Ele é pastor, pregador, teólogo, formado em Direito, Administração, Teologia, casado com a Jaciana e pai de 3 filhos. E hoje ele está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre o que essa doutora disse e para nos ensinar a verdade do fato sobre a origem da Bíblia, sobre a escrita. Pastor, hoje nós queremos debater um pouco com o senhor, porque nós recebemos algumas perguntas e nós queremos que o especialista responda, ok? Ok. Pastor, esse vídeo que nós passamos agora mesmo para os jovens, está correto? Está certo sim, né? A Bíblia é um livro sui generis, ou seja, como ele não existe o outro. Ela é única e ela é superior a todos os demais livros. Isto por causa da sua origem divina. O próprio nome Bíblia, né, é um nome que deriva do próprio material inicial, que foi o papiro, né? O papiro vem dessa planta biblos, e que acabou virando o nome de livro, né? A palavra biblo, né, é a palavra livro no grego e que acaba sendo, né, dado à Bíblia como uma coleção de livros. Livros inspirados ou livros sagrados, por assim dizer. E, pastor, a gente sabe que hoje a Bíblia é um livro, mas antigamente não era assim. Cada livro da Bíblia era um rolo individual.
A gente viu durante o desenvolver da lição, da revista, que foram os chineses que inventaram o papel, mas que a imprensa, a máquina de imprimir, ela foi criada por uma pessoa só por causa da Bíblia, é verdade isso? É verdade, né? O Antigo Testamento era uma junção de 66 rolos, né? Tinha livro que tinha 2, 3 rolos, né? Porque não dava em um rolo só. Então, o Novo Testamento já também, né? Mas já o material mais evoluído, né? Do que o pergaminho, já que o Antigo Testamento inicialmente era em pele de camelo, em pele de animais, né? Depois vai para o papiro, que vai dar origem ao papel, que depois os chineses vão, né, formatar melhor. Embora quando Gutenberg cria a imprensa, a ideia dele exclusiva era só imprimir as escrituras, né? Então, ou seja, nós só temos essa ideia de a junção desses livros, né, e um livro menor, compacto, por causa da Bíblia. Por quê? Porque antigamente ela era, né, feita muitas vezes em placas de madeira. Então você tinha uma Bíblia do tamanho quase de uma mesa de 1 metro por 90, e pensa, né, cada página um negócio desse, então você tinha várias, né? E se você tinha os chamados códex, né, que eram aquelas folhas maiores, né, de papiro, né, grossa, e aquilo era um volume de todo tamanho para carregar. E com o papel, ele é muito fino, né, e a escrita fica mais gravada, então nós temos hoje o privilégio de ter uma Bíblia, né, menor, compacta, mais fácil de carregar na nossa Bíblia. O papel, essa formatação de livro só foi feita por causa... Aliás, tudo que nós conhecemos de bom na educação, né, só foi feito por causa da Bíblia. Seja a ciência, seja a universidade, seja o direito, seja a política, seja a própria economia. Inclusive, era o que eu iria pontuar, pastor. Não só a formatação dos livros, mas da educação como um todo, né? Se hoje existe hospital, se hoje existe faculdade, se existe orfanato, tudo isso se deu sempre por causa da igreja e por causa da palavra de Deus. Tudo que existe de bom, né, na cultura ocidental, a cultura ocidental é uma cultura criada pelas escrituras, né? Então, tudo que existe, seja a política, seja a forma de governo, seja a questão literária, seja a questão educacional, seja a questão arquitetônica, né? Seja o que for que essa cultura tem, nasceu das Escrituras. E é incrível que a Bíblia, ela tem 66 livros, foi escrita por mais de 40 autores, predominantemente hebraico e grego, né? Ela foi escrita. Só que toda a Bíblia pode ser de qualquer tema que ela esteja falando. Parece que ela foi escrita por uma pessoa só, né, pastor? Os assuntos, eles são os mesmos, eles se encaixam. A maioria dos autores não chegaram a se conhecer e, mesmo assim, eles não dizem coisas distantes uns dos outros. Ou seja, o Antigo Testamento foi escrito em mais ou menos, né, 2 milênios, né, 1.600, 1.700 anos. O Novo Testamento foi escrito em 100 anos, né, que ele cobre o menor espaço de tempo. Desses mais de 40 autores que escrevem as Escrituras, eles não se conheceram basicamente, estavam em continentes diferentes, em condições diferentes, em profissões diferentes, né? Nós temos um rei, nós temos um boiadeiro, nós temos um poeta, nós temos profeta, nós temos legislador, nós temos um escritor, ou seja, várias pessoas de diversas profissões e lugares escreveram a Bíblia. Agora, por que a Bíblia não contém contradições? Porque uma mente só a guiou, né? Por trás desses autores estava uma obra do Espírito Santo de iluminar, de inspirar, de dirigir e de dar a eles a condição de escrever exatamente aquilo que Deus quisesse que fosse escrito para que ficasse registrado para gerações futuras, no nosso caso, nós e nossos filhos. E toda a Escritura, ela tem um único propósito, parece que ela toda caminha num único sentido, né? Isso, toda, né? O propósito único das Escrituras é mostrar, né, Jesus Cristo como centro das Escrituras, para mostrar que o homem depende de ser salvo e que a salvação só é provida por Deus,
e que o meio de acesso a ela por meio da fé. Então, desde os primórdios, né, tudo que acontece com Adão ou acontece com João cá, né, seguindo essa ordem cronológica das Escrituras, ela tem uma razão de ser. Então, você tem a Bíblia, ela está organizada de forma como ela foi concatenada, né, formatada, de forma muito lúcida, muito bonita, né? Seja nos seus gêneros literários, como também na sequência histórica. Por exemplo, se você pegar de Gênesis a 2ª Crônicas, é uma história só. É uma sequência linear de como a história foi desenvolvendo até chegar ao final. 2ª Crônicas foi escrito por Esdras. Ele escreve 1º e 2º Crônicas, ele escreve... na verdade, é Esdras quem organiza todo o Antigo Testamento, né? Ele reescreve todo o Antigo Testamento, porque o povo sai do cativeiro e o povo quase mais não fala mais o hebraico, né? Mas sim o aramaico, então ele reescreve o Antigo Testamento. Por isso que você vê, né, no livro de Gênesis explicando, né, nesse tempo não havia rei na terra, né? Ele está reescrevendo, né? E está colocando as pessoas no seu tempo histórico para que as pessoas compreendam aquilo. Então, Esdras vamos dizer assim, é o redator, né, do Antigo Testamento. Ele pega os profetas para que as pessoas... É ele que, diz a Bíblia, que ele foi preparado, né, para poder ensinar a lei do Senhor outra vez para o seu povo, já que o povo na Babilônia acabou não tendo mais acesso, muitas vezes, à lei. Embora nós tínhamos uma sinagoga, mas não havia o livro escrito em muitas delas. Mas Esdras é, então, aquele que recupera tudo isso quando volta do cativeiro. Então, é uma sequência só. Aí você pega, por exemplo, a forma como estão dispostos os últimos profetas, né, que são os profetas pós-cativeiro babilônico, que encerra, por exemplo, o tempo, né, inicia, por exemplo, o tempo do período interbíblico de 400 anos, né, que vai de 400 a.C. a 0 a.C., quando começa o Novo Testamento. Então, a sequência dos livros, tantos no Novo Testamento, você tem, por exemplo, os Evangelhos, que é a biografia de Jesus. Você tem o livro histórico, que é o livro de Atos. Você tem as epístolas. Então, as epístolas estão organizadas do tamanho maior para menor, mas por assunto. Primeiro, as epístolas de Paulo, né? As de Paulo estão, por exemplo, do tamanho de cartas, aquelas igrejas que foram colocadas até a menor, né? E depois você tem as que são escritas a indivíduos, as maiores até as menores. Ou seja, de forma inteligente, até mesmo a forma como foi formatada as Escrituras, o Espírito Santo ajudou isso para que chegassem a nós e tivesse uma melhor compreensão didática. Ou seja, homens inspirados por Deus produziram um material didático, literário e formatado de um jeito muito extraordinário. Por isso a Bíblia é uma excelência literária e nunca houve e nunca haverá um livro comparado a ela em absolutamente nada. Pastor, agora 2 perguntas, então, polêmicas para o senhor, hein? O Antigo Testamento, ele foi preservado pelos judeus e os judeus fizeram o cânon próprio do Antigo Testamento, certo? E quanto ao Novo Testamento? Qualquer pessoa poderia ter escrito o Novo Testamento? De onde vem a autoridade do Novo Testamento? Como o trabalho da produção do texto sagrado é uma obra do Espírito Santo, e o principal dom do Espírito Santo nessa questão é o dom profético. Por isso, o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. Então, para alguém escrever o Antigo Testamento, ele precisava ser exclusivamente dotado do Espírito profético. Okay? O mesmo dom profético que hoje operou naquele tempo e produziu de forma cabal e única o texto sagrado. Então, o Espírito profético capacitou essas pessoas a escrever um texto livre de erros. Quando eu falo erros, eu me refiro por exemplo, a contradições históricas. A Bíblia é um livro que só fala a verdade. Quando ela fala da ciência, ela fala a verdade. Quando fala da história, ela fala a verdade. Quando ela conta um fato, ela narra a verdade. Ela não inventa a história. Então, o Espírito Santo guiou essas pessoas, respeitando a sua capacidade, Por exemplo, você pega o texto grego de Lucas, ele é muito lúcido, ele é muito rico. Você pega o texto de Pedro,
ele é muito pobre, né? Porque Pedro, né, é um pescador e não tem a formação de Lucas. Mas tanto Pedro como Lucas escreveram a palavra de Deus. Isso prova como Deus usa os homens com a sua capacidade. Então, ela é inerrante porque ela só fala a verdade, né? Isso é muito legal. Então, o espírito profético caracteriza. Então, no Novo Testamento, só foi autoridade aqueles que foram escritos por um apóstolo. Por exemplo, por que o livro de Hebreus está na Bíblia? Né? A razão única pela qual ele está na Bíblia é porque até o século IV se acreditava que Paulo era o autor de Hebreus. Né? E se você lê mais consistentemente, é sim Paulo o autor. Agostinho questionou isso por causa da doutrina da predestinação, e aí as pessoas hoje continuam questionando. Então, para alguém escrever o Novo Testamento, tinha que ser alguém, né, realmente um apóstolo, ou alguém ligado a esse apóstolo. Por exemplo, nós temos Marcos escrevendo, mas Marcos já foi chamado de o Evangelho de Pedro. Então, Marcos escreve sobre a supervisão de Pedro. Nós temos Lucas escrevendo, porque Lucas escreve sobre a supervisão, a supervisão de Paulo. Nós temos Judas escrevendo, mas Judas é irmão de Jesus. Sim. Nós temos Tiago escrevendo, mas Tiago é irmão de Jesus. Ou seja, fora isso, não há exceção. Só os apóstolos é que escreveram. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento os profetas escreveram, no Novo Testamento os apóstolos que escreveram as Escrituras. Então, um livro no Novo Testamento só tem validade apostólica e autoridade final de inspiração ou poder canônico, né? Só é reconhecido quando escrito. Nós temos hoje, até hoje, né, centenas e centenas de livros escritos no Novo Testamento, embora muitos deles tiveram, por exemplo, o Pastor de Hermas, né? Era um livro muito lido no tempo do Novo Testamento, mas ele não é a palavra de Deus, porque quem o escreve não é um apóstolo. Então, só os apóstolos teve a autoridade de escrever o Novo Testamento ou alguém ligado a eles. Uau! Bom, as minhas perguntas o senhor respondeu, mas vamos ver no decorrer dessa aula. Quem tiver mais perguntas, quiser aí compartilhar algo, o chat está aí, hein, pessoal? Amém. Você viu, né, Vi, que ele conseguiu responder as minhas perguntas e respondeu muito bem ainda. Eu fiquei assim, ó, de queixo caído. Sim, ele respondeu as suas perguntas, mas agora eu quero ver se ele vai conseguir responder as minhas perguntas. As suas elas são são aquelas bem difíceis, né? Tipo, por que Deus inspirou homens? Essas Sim, não são as são suas essas. perguntas? Então, vamos lá, vamos ver. Eu acho difícil. Você acha difícil? Quem sabe? Eu Quem sabe a acho resposta? completamente difícil. Antes do pastor perguntar, por que Deus inspirou homens e Tá, inspirou põe outras aí pessoas? então no chat. Um anjo não poderia ter vindo na Terra? O que pra você falar acha? com a gente? E se Deus mesmo tivesse Vamos ver o que vindo ele falar? tem Eu pra acho que ele falar, poderia vai. falar isso, mas acho que os jovens poderiam responder no chat também. Pensa, Vitória, pensa um pouquinho. Então, nós podemos dizer que, mesmo com tantas pessoas tendo escrito esse livro, nós não podemos negar a presença de um idealizador soberano na ajuda para escrever esse livro tão poderoso, né, pastor? Quer ver? Do mesmo jeito que Deus criou o universo, o Espírito Santo criou as Escrituras. Ele criou produzindo material literário, né, ao longo do tempo, através de homens piedosos, para que a revelação fosse conhecida e ela fosse crível, ou seja, as pessoas pudessem pregar a pregação, pregar o texto. Quando Pedro prega o seu primeiro sermão em Atos 2, ele usa os textos do Antigo Testamento para se referir àquele evento. Por quê? Porque agora a Bíblia se torna, né, a norma, a regra de fé. Por quê? Porque ela é chamada de os sagrados escritos, né? Nenhum outro material humano tem essa qualificação, a não ser as Escrituras. Tenho mais uma pergunta então, pastor. Por qual necessidade o Espírito Santo fez dessa forma? Por causa do contexto da revelação geral e da revelação especial. Na revelação geral, que é na criação, diz Paulo que o homem é indesculpável, né? Ele conclui que essa criação instantânea, complexa, né, que é o universo, né, na nossa percepção ele é infinito, mas na de Deus ele é finito, porque ele é criado por Deus. Se ele é criado, ele tem um momento que começou a surgir, então ele não é infinito.
Ou seja, a criação é a prova indesculpável de que Deus existe, mas ela não ajuda o homem a conhecer a Deus pessoalmente. Então, Deus enviou a revelação especial por meio das Escrituras que revela Jesus Cristo. E essa revelação escrita acabou sendo a revelação encarnada, que é Jesus Cristo, a palavra viva. Então, a revelação especial encarna nas Escrituras o conceito de que Deus salva o homem e revela a si mesmo ao homem. Por exemplo, a Bíblia é um livro que, se os homens fossem produzi-la, ela não seria o que é. Né? Por quê? Porque ela mostra os defeitos dos homens, ela revela quem são os homens e faz isso de forma muito tranquila. Por quê? Porque ela não é um livro de homens, embora fala de homens. Né? É um livro produzido por Deus. Então, a revelação especial revela ao homem aquilo que ele precisa aprender sobre Deus, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre o inferno, coisa que a revelação geral não faz. Entendido. Tá convencida, Vitória? Até eu tô passada, porque ele realmente respondeu perguntas que são muito difíceis. Realmente, ele é muito bom. Os ateus vivem fazendo essas perguntas para contrariar a Bíblia e nós acabamos de ver o nosso pastor dizendo coisas que são bem específicas e bem importantes. Verdade. Mas, ok, ele me respondeu você, mas será que Vamos ele dificultar consegue... um pouco? Será que ele consegue responder nós duas juntas mais as perguntas de alguns jovens? Não sei. Bora? Não, bati. Então, agora ele não vai ter saída. Não vai. Então, pastor, o senhor tá se saindo bem, mas Ele agora tá. nós duas viemos fazer a finalização dessa aula com o senhor, ok? Porque são muitas informações, mas a gente quer falar sobre o ponto 3. A Bíblia como fonte da doutrina. Fala pra gente que cargas d'água é doutrina. A doutrina é o ensino, né? Ela é uma forma de educar. Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, a doutrina é o ensino sistemático das Escrituras, né? Aquele ensino hermenêutico, exegético, em que o pastor faz para instruir a igreja. A doutrina, a Bíblia é a fonte de todo o ensino. Né? A gente não tem autoridade alguma para citar nenhum ensino que não seja as Escrituras. A ciência pode dizer muita verdade, mas ela não é a fonte de autoridade absoluta. A única fonte de autoridade absoluta é a palavra de Deus. Não são os sentimentos, não é a razão humana, não é nada mais a não ser a palavra de Deus. Então, a base para qualquer coisa hoje é aquilo que a Bíblia diz. Ela é a única verdade, ela é o único fundamento da verdade. Então, a doutrina é o ensinamento coerente, né, hermenêutico, respeitando, né, os princípios da hermenêutica. Não é qualquer ensino, tem que interpretar o texto, né, dentro do seu contexto, lê-lo, aprendê-lo, aplicá-lo, né, à vida dos seus ouvintes, para que as pessoas possam aprender as Escrituras e vivê-la. Eu acho que isso já liga totalmente ao ponto 2, que é, de fato, a importância da doutrina bíblica. A importância do ensino bíblico é que ele serve como limitador, né, para que as pessoas não caem no abismo das heresias. Então, a doutrina protege as pessoas. Os jovens, principalmente, precisam conhecer doutrinas bíblicas, né? Por exemplo, os adultos agora estão estudando a doutrina da igreja, né, que é a eclesiologia, a importância de se conhecer para as pessoas não dizer, né, o que elas acham. Diz a Bíblia que não existe nenhuma interpretação particular das Escrituras. Ou seja, ninguém, nenhum teólogo, nenhuma igreja, tem a capacidade de interpretar uma Bíblia de forma privada. A Bíblia tem que ser interpretada de forma coletiva. Por isso existiam os concílios, né? Uhum. O primeiro concílio aconteceu em Jerusalém, depois o concílio de Nicéia e tantos outros que veio concatenando e afirmando as verdades doutrinárias. Quer ver uma doutrina que foi afirmada no concílio de Nicéia, né? De Nicéia, foi a doutrina da Trindade por meio de Atanásio.
Então, ele defendeu contra o arianismo, uma heresia que dizia que Jesus foi criado, que ele não era Deus. E Ario foi vencido pelo argumento bíblico, então Atanásio, usando as escrituras, provou que Ario estava errado e que ele estava ensinando uma heresia. Ou seja, a interpretação das escrituras ela precisa ser feita por meio de uma profissão de fé. Então, o que eu estou ensinando é aquilo que todo mundo ensinou ao longo da história. Então, por exemplo, o que é uma doutrina cristã? Por exemplo, a Trindade. É uma doutrina que foi crida ao longo de toda a história. Todo mundo que era crente piedoso acreditava na doutrina da Trindade. Por exemplo, a esperança da volta de Jesus é uma doutrina que ensina as Escrituras e todos os homens piedosos assim ensinaram. Então, ou seja, cada doutrina que eu afirmo, ela precisa ter base unicamente nas Escrituras. Então, nenhuma ciência, nenhum conhecimento humano, nenhum racionalismo, nenhuma ideologia, nenhuma razão, nada é a base ou fundamento autoritário do ensino. Por isso a doutrina é importante, por quê? Porque ela protege a gente, a nossa mente, de heresia. Ela limita a gente de pular a cerca e afirmar coisas que são mentirosas e que são doutrina de demônios. E principalmente a juventude, sobretudo no século que a gente vive, é o século da informação, onde você abre o telefone e em segundos você tem milhares de opiniões e pessoas dadas como especialistas falando aquilo que elas acham. E não é sobre o que a pessoa acha ou o que eu acho, é aquilo que é doutrina, é aquilo que está estabelecido pelas escrituras. E os jovens, principalmente nesse trimestre, terão a oportunidade de mergulhar nas doutrinas bíblicas, pastor. O que o senhor pode dizer para a juventude, para que a gente finalize essa aula, sobre esse trimestre, sobre o ensino, sobre aprender as doutrinas da palavra de Deus? A importância de valorizar e, de fato, aprender, né, com firmeza sobre esse assunto. Paulo dá um conselho para o seu discípulo, né, Timóteo. Ele fala assim, sabendo de quem tens aprendido, ele fala assim, aquilo que você recebeu de mim, transmite-o a homens piedosos. O ensino da internet, às vezes, não qualifica, né, nem quem está ensinando e nem quem está aprendendo. Porque o princípio da aprendizagem da doutrina é o discipulado. Então, ele vai dizer assim, você viu, você aprendeu e ouviu de mim. Isso você vai ensinar a outros. Então, qual a importância desse momento? É ter o cuidado com aquilo que a gente ouve. Por exemplo, você vai ouvir um pregador que é de uma linha calvinista, ele vai dizer que ele é bíblico, ele vai dizer que a doutrina dele é da palavra de Deus. Mas, por exemplo, ele não acredita nas manifestações espirituais, embora a Bíblia mostre claramente que elas existem. Apesar de ele ser bíblico em tantas coisas, mas ele não é bíblico em tantas outras coisas. E erra num ponto crucial. Então, ser bíblico é crer em tudo quanto as Escrituras dizem e interpretá-la à luz dela mesma. Então, ter cuidado com o que a gente ouve na internet, né? Uhum. Tem coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. E saber que quem é a fonte de autoridade final para a gente é o pastor da igreja, que eu vejo, que eu aprendo com ele, que eu conheço a família dele, que eu sei a idoneidade dele, a piedade dele. Isso que garante o meu ensino. Ninguém será julgado porque ouviu o melhor pregador do mundo. É só informação. Será julgado se ele ouviu, obedeceu aquela pessoa que está perto dele e que tem a autoridade sobre ele de ensinar a ele. Então, a doutrina ela é o material, né, primordial do pastor, que ensina. Né? Por isso, os dons de Efésios 4:11 foi dados, né, à igreja, para que a igreja não seja levada por qualquer vento de doutrina, para que não seja influenciada por um falso conceito, por uma falsa ideologia, para que eles possam ser preservados de qualquer engano satânico. É uma observação muito pertinente, né, e muito sábia para a juventude de hoje, aprender doutrinas. Né? Quando eu era jovem, né, eu tinha 13 anos de idade, eu me ingressei no curso teológico. Hoje a igreja tem esse mesmo curso, que é ETAD.
Você vê quantos jovens hoje poderiam fazer a idade e não fazem, né? Ou seja, eles deixam de crescer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, e deixam de ser capazes de ser útil ao reino de Deus porque não foram instruídos. Paulo disse a Timóteo assim, ó, você foi inteirado das sagradas letras desde a sua meninice, ou seja, desde criança até a idade antiga, até a idade adulta, Timóteo foi ensinado assim. Quando Paulo chegou em Listra e viu Timóteo, o texto diz que ele levou Timóteo junto dele por causa do profundo conhecimento bíblico que Timóteo tinha. Então, hoje, o que é um jovem valoroso? É um jovem que está inteirado nas Escrituras, que conheça, ele vai precisar ser treinado, né? Nós criamos o curso teológico aqui, trouxemos para a Igreja ETAD exatamente para instruir os jovens. E hoje, se lá tem 4 ou 5 jovens que fazem o curso, é muito pouco. Isso mostra a falta de interesse e o quanto os nossos jovens serão imaturos, incapazes, né, e desprovidos de fazer qualquer coisa importante para si e para o reino de Deus, principalmente. Uau! Thay, realmente. Eu aprendi muito com a aula de hoje, viu? Eu também aprendi muitas coisas. Realmente foram ensinamentos super importantes e que eu vou levar para minha vida, assim, para sempre. E é muito importante, né, gente? Ter a orientação dos nossos pastores sempre e em tudo. E a palavra de Deus é mesmo inerrante, é a nossa base, ela é que rege a nossa vida. Verdade. E é bom a gente ter tirado essas dúvidas para a gente responder, como o Pedro disse, né? Com sabedoria e paciência a qualquer que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, muito obrigado, pastor Jairo, pela sua participação. Obrigada, você é uma bênção, você é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Desejamos que o Senhor volte mais vezes para nos enriquecer com tamanha sabedoria. Isso aí. E é isso, a juventude ama o Senhor e sua família. Isso aí. Pois é, gente. Se alguém, porventura, continuou com alguma dúvida, por favor, põe aqui no chat, porque ninguém pode sair dessa aula com dúvida alguma. Queremos saber se vocês gostaram da forma como nós abordamos os assuntos e se vocês, de fato, entenderam tudo aquilo que foi dito aqui, se você já está, olha, 100% na aula de hoje. Juventude, chegou a hora de ofertar. Isso aí. Nós queremos convidar vocês a estarem abençoando essa obra, para que o reino continue a prosperar, para que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Seja você também um contribuinte. Toda oferta que você faz, todo voto que você participa, você está contribuindo para o reino de Deus. Isso aí. Nossa igreja tem um projeto chamado Mil Valentes. É uma bênção. Nós desejamos que mais e mais pessoas participem desse projeto para que nós possamos comprar esse espaço. E ele está aparecendo aí na sua tela. É um espaço de 6 metros quadrados, a gente brinca no campo, temos atividades no templo, enfim, é muito especial. Queremos convidar você a ser um participante, um ajudador dessa obra. Que Deus recompense você, Deus multiplique a sua oferta. Amém? Amém. Vamos louvar e adorar o Senhor nesse momento, então, enquanto ofertamos. Vamos! Faz-me ouvir tua voz, mais que a tua, as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos traz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua paz
corações com a tua palavra, Senhor. Mas tua palavra assim nós cremos. Glória a Deus por cada um que ofertou. Aqueles que não conseguiram hoje por algum motivo, que o Senhor Jesus, Ele venha suprir todas as necessidades. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, galera. Nós estamos ficando por aqui. Quero desejar a você um feliz ano novo. Que esse ano de 1º de janeiro. Sim. Nós temos um culto especial hoje Nós na nossa temos, igreja. é verdade. Você que é de longe e ainda não tem nenhuma programação Vem participar com a para a gente. virada. Você que é de longe, vem participar com a gente. Isso aí, dá tempo de você vir e chegar. Ou ele também pode assistir online, caso não dê pra chegar. Então vamos fazer de novo. Deixa. Vou falar de novo. 1, 2, 3. E é isso, juventude. Muito obrigada a cada um de vocês que ofertou e aqueles que porventura não conseguiram ofertar por algum motivo. Que o Senhor Jesus venha suprir todas as necessidades. E também quero te desejar um feliz ano novo, porque hoje é o último dia de 2023. Eu tô, assim, muito animada para 2024, gente. Sim. Vem muita coisa boa. Um ano de avivamento Isso e aí. prosperidade Isso nas aí. nossas vidas. E falando em avivamento e prosperidade, se você ainda, nesse exato momento, não tem o que fazer ainda para a virada de ano, vem participar do culto presencialmente com a gente. E se você não tem como vir, nesse mesmo canal vai estar passando o nosso culto de virada. Então participe com a gente. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra muito forte e poderosa para a sua vida, para 2024, porque eu tenho certeza que nós vamos viver algo incrível, né, Thay? Amém. Feliz ano novo para você, Feliz ano para novo. sua família e desejamos ver você na próxima lição. Isso aí. Mas Oi. antes de a gente terminar a nossa aula, nós temos que orar para encerrar. Isso aí. Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de aprendermos da tua palavra. Quero pedir para que o Senhor venha continuar conosco ao longo deste dia. E em específico também quero pedir por esse novo ano que vai se iniciar, que nós venhamos viver um ano firmado na tua palavra, vivendo um avivamento poderoso e que o Senhor esteja, meu Deus, em nós e fazendo através de nós para que o seu nome seja glorificado. Quero pedir para que o Senhor nos proteja, nos cubra com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém! Amém. Deus abençoe você e sua família. Tchau, galera. Feliz ano novo. Feliz ano novo.